Pessoal, vamos aqui à resolução de equações do segundo grau completa. Eu já expliquei como que resolve uma equação de segundo grau incompleta, agora eu vou explicar como que resolve as completas, tá? Tenho aqui a forma geral de uma equação de segundo grau completa, que é ax² mais bx mais c igual a zero. Para resolver uma equação de segundo grau completa, você vai ter que usar a fórmula geral, que é também chamada de fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? Primeiro, você vai ter que achar o delta, que é essa letra aqui, que é um triângulozinho, que é uma letra grega, que é b² menos 4 vezes a vezes c. Por isso que na outra aula eu expliquei como que você identificava quem era o a, o b e o c. Achou o delta, você vai vir nessa outra aqui para poder achar o valor de x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O que é importante você lembrar? Quando você achar o delta, pode acontecer três coisas. Primeiro, se o delta for maior que zero, significa que você vai achar duas soluções para a sua equação. Se o delta for igual a zero, você vai achar uma solução. E se o delta for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, não tem solução. Então, vamos verificar aqui. Vou fazer 3 exemplos para que vocês possam entender muito bem isso. O primeiro exemplo, você tem aqui x² menos 5x mais 4 igual a zero. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é o a, o b e o c. Aí você vai vir aqui, ó. Quem é o coeficiente A? É o termo que acompanha o x². Quando não tem nada, é 1. Então, o valor de A é 1. B é o coeficiente de x. Quem está acompanhando x? Menos 5. Então, B vale menos 5. E o C, que é o termo independente, é aquele número que está sozinho, ele é 4. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 5 e C é igual a 4. Identifiquei esses três termos aqui, eu vou substituir na fórmula. Então, eu tenho a fórmula aqui, ó. Delta é igual a b² menos 4ac. Onde está o b, eu vou colocar o valor correspondente aqui, ó. Então, onde estava b, eu coloquei menos 5 ao quadrado. Por que eu coloquei parênteses? Porque ele está negativo. Se ele está negativo, eu tenho que colocar parênteses, porque o menos 5 está elevado a esse expoente aqui. Menos 4 vezes o a. Quem que é o a? 1. Então, no lugar do a, eu coloquei 1. Vezes o c. Quem que é o c? 4. Então, no lugar do c, eu coloquei 4. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Primeiro, resolve isso aqui. Menos 5 elevado ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, 25. Aqui não tem nenhum sinal, então não precisa fazer o jogo de sinal. Conserva o sinal de menos, aí você vai multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, deu 9. 9 é maior que zero. Se deu um número maior que zero, significa que vai ter duas soluções. Vamos encontrar, então, essas soluções. Achei o delta, vou naquela segunda fórmula lá e substituo. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Quem que é o b? Aí você olha lá. O b é menos 5. Então, esse menos aqui da fórmula, aí põe parênteses, menos 5, porque o b é menos 5. Então, tem que pôr os dois sinais, ó, esse da fórmula e o do número, por isso que eu coloquei parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? 9. Então, no lugar do delta, eu coloquei o 9. Dividido por 2 vezes a. No lugar do a, eu coloquei 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Agora, eu vou resolver essa parte aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ficar mais 5. Lembrando que quando é o sinal de mais, a gente não precisa colocar. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 1 é 2. Então, resolvi extrair a raiz, fiz essa multiplicação aqui, ó.
Como eu tenho duas soluções, eu vou calcular dois valores aqui, ó. O x1 e o x2. Como eu tenho mais ou menos, eu vou fazer duas contas. Uma utilizando o sinal de mais e a outra utilizando o sinal de menos. Então, o que eu fiz aqui, ó? x1, 5 mais 3 dividido por 2. x2, 5 menos 3 dividido por 2. Aqui eu usei o sinal de mais, aqui eu usei o sinal de menos. Agora é só resolver, ó. 5 mais 3 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Aqui, 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, a solução é 4 e 1. Duas soluções. Próximo exemplo. 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Mesma coisa, vou vir aqui, vou identificar o valor de A, B e C. O A é 2, o termo que está acompanhando o x ao quadrado aqui, ó, é 2. O B é 3, o termo que está acompanhando o x, aliás, o coeficiente de x é 3. E o C é o termo independente, é o número que está sozinho. Então, o A é 2, o B é 3 e o C é 5. Identifiquei isso, vou vir aqui e vou substituir. Onde estava o B? Eu vou colocar 3, que é o valor dele. Menos 4, esse menos 4 aqui ele é fixo, ele vai estar em todas as fórmulas, ele faz parte da fórmula, ele vai estar em todos os cálculos. Menos 4 vezes A. O A é quem? 2. Então, em vez de A, eu coloquei 2. Vezes C. O C é 5. Então, no lugar do C, eu coloquei 5. Aqui a gente vai trocar as letras pelos números que tá aqui em cima. Fiz isso aqui, resolvo. Primeira potência. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Conserva o sinal de menos, aí multiplica. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 9 menos 40, menos 31. Se deu menos 31, isso aqui é menor que zero. Se deu um número menor que zero, significa que não tem solução. Então, nesse caso, você vai fazer a conta até chegar no delta. Deu negativo, você vai escrever não tem solução. Próximo exemplo. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Vamos identificar os coeficientes A e B e o termo independente C. Quem que é o A? O coeficiente de x ao quadrado. Quando não tem nenhum número, é 1. Então, o valor de A é menos 1. Quando tiver negativo, tem que colocar o sinal aqui, ó. O B é 4 positivo, não precisa colocar o sinal. E o C é menos 4. Então, menos 4 aqui. Identifiquei, vamos para a segunda parte, que é substituir na fórmula. No lugar do B, eu coloquei 4, já que o B aqui é 4, aí ficou 4 ao quadrado menos 4 vezes o A. Como o A está negativo, eu coloquei um parênteses para separar os sinais, porque os sinais de vezes e de menos, eles não podem ficar juntos. Aí ficou 4 vezes menos 1 vezes menos 4, porque o C aqui, ó, é menos 4 também. Então, tem que ficar muito atento. Quando eles estiverem negativos, sempre vai ter que ter parênteses aqui, ó. Aí, vamos resolver. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aqui, a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, ó. Isso aqui tudo é uma multiplicação. Então, a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, ó. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos dá menos. Então, eu coloquei o sinalzinho de menos aqui, ó. Agora, vamos multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Se deu 0, significa que tem uma solução. Então, vamos achar essa solução aqui. A mesma coisa, ó. Vou substituir naquela fórmula. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X igual menos B. O B é quanto? 4. Se o B é 4, é só colocar menos 4. Mais ou menos raiz de delta. O delta é quanto? 0. Então, vai ficar raiz quadrada
de 0 dividido por 2 vezes A. O A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, parênteses também para separar os dois sinais. Então, vamos multiplicar aqui agora. O menos 4 vai continuar menos 4, raiz quadrada de 0 é 0. Aqui a gente vai fazer o jogo de sinal, mais vezes menos é menos, 2 vezes 1 é 2. Se eu fizer 4 mais 0 ou 4 menos 0, vai dar o mesmo resultado. Então, não precisa fazer essas duas contas. Vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais, 4 dividido por 2 é 2. Então, a solução é o número 2. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. É isso aí.